Nós vamos então retomar o nosso estudo do livro No Mundo Maior, psicografia de André Luiz, psicografia do Chico, autoria espiritual de André Luiz, capítulo número 10, Dolorosa Perda. No nosso encontro anterior, nós vimos o capítulo número 9, falando sobre mediunidade, e tivemos ali uma série de instruções a respeito do desenvolvimento mediúnico, da tolerância durante o trabalho, do interesse daqueles que desejam o exercício da mediunidade, né? Então, muita coisa importante para nós. Então, dolorosa perda é o tema desse nosso estudo de hoje. Diz aqui para nós, então: dentro da noite defrontamos com aflito coração materno a entidade que nos dirigia a palavra infundia compaixão pelas faces de horrível sofrimento. Calderaro, Calderaro, rogou ansiosa, ampara minha filha, minha desventurada filha. Oh, teria piorado? Inquiriu o instrutor, evidenciando o conhecimento da situação. Muito, muito, gemeram os trementes lábios da mãe aflita. Observo que enlouqueceu de todo. Já perdeu a grande oportunidade? Ainda não, informou a interlocutora, mas encontra-se à beira de extremo desastre. Prometeu o orientador correr a doente em breves minutos e voltamos à intimidade. Interessando-me no assunto, o atencioso assistente sumariou o fato. Trata-se de lamentável ocorrência, explicou-me bondoso, na qual figuram a leviandade e o ódio como elementos perversores. A irmã que se despediu há momentos deixou uma filha na crosta planetária há 8 anos. Criada com mimos excessivos, a jovem desenvolveu-se na ignorância do trabalho e na responsabilidade, não obstante pertencer a nobilíssimo quadro social. Filha única, entregue desde muito cedo ao capricho pernicioso, tão logo se achou sem a materna assistência do plano carnal, no plano carnal, dominou governantes, subornou criadas, burlou a vigilância paterna e, cercada de facilidades materiais, precipitou-se, aos 20 anos, nos desvarios da vida mundana. Desprotegida, assim, pelas circunstâncias, não se preparou convenientemente para enfrentar os problemas do resgate próprio. Sem a proteção espiritual peculiar à pobreza, sem os abençoados estímulos dos obstáculos materiais, e tendo contra as suas necessidades íntimas a profunda beleza transitória do rosto, a pobrezinha renasceu, seguida de perto não por um inimigo propriamente dito, mas por cúmplice de faltas graves, desde muito desencarnado, ao qual se vinculara por tremendos laços de ódio e em passado próximo. Então, inicialmente, bom dia, Tico-Teco. Aqui o quadro que nós vamos conhecendo traz para nós um perfil de uma jovem aos 20 anos de idade, que, como é colocado para nós, uma família abastada materialmente, a mãe desencarnou, o pai, então, sem ter a devida vigilância para a educação da filha, trouxe para nós, então, aqui elementos bastante apropriados para uma grande queda. Então nós temos aqui, sem a proteção espiritual peculiar à pobreza, porque a pobreza, né, a gente lembra que ela é desafiadora, porque o espírito tem que, quando voltado, né, para o seu próprio desenvolvimento, então ele tem que trabalhar, ele tem que se sustentar de todas as formas, encontrar recursos para a sua manutenção. Isso quando ele, infelizmente, acaba se desequilibrando e entrando, né, no caminho do crime, ou mesmo no caminho da imoralidade, né? Mas aqui nesse caso nós temos uma jovem bem abastada, sem os abençoados estímulos dos obstáculos materiais. Então, ou seja, né, não tendo realmente nenhum tipo de obstáculo que pudesse limitá-la nas suas ações, porque tendo ali uma família, sendo de uma família abastada, ela poderia fazer o que ela quisesse. Contra as suas necessidades íntimas, e tendo, né, contra as suas necessidades íntimas,
a profunda beleza transitória do rosto. Ou seja, né, ela tem ali aquela beleza, né, que chama a atenção, então acaba sendo assediada, acaba sendo envolvida, né, nesses estímulos da sexualidade. Né, então tem dinheiro, é bonita, e depois não tem ninguém que consiga conduzi-la devidamente para a educação. Então os ingredientes ali bastante propícios para uma queda, né? Uma queda infelizmente bastante dolorosa. Olá, Osmar. E depois aqui seguida então por um obsessor que não era um inimigo, mas era um cúmplice das suas viagens, né? Das suas andanças do passado. Bom dia, Didimo. Foi assim que, abusando da liberdade, em ociosidade reprovável, adquiriu deveres da maternidade sem a custódia do casamento. Acabou engravidando. Reconhecendo-se agora nessa situação, aos 25 anos, solteira, rica, prestigiada pelo nome da família, deplora tardiamente os compromissos assumidos e luta com desespero por desfazer-se do filhinho imaturo, o mesmo comparsa do pretérito a que me referi. Esse infeliz, por acréscimo da misericórdia divina, busca destarte aproveitar o erro da ex-companheira para a realização de algum serviço redentor, com a supervisão dos nossos maiores. Né? Então, uma reencarnação que acabou sendo oportuna para a reencarnação desse cúmplice do passado, e ambos ali, então, ela inicialmente tendo a oportunidade de um resgate, acabou, por esse desequilíbrio, se desviando desse caminho. E esse espírito, então, se aproveitando dessa oportunidade, tenta também o seu próprio resgate. Vamos ver como é que a história vai se desenrolar. Ante o espanto de inopinadamente me assaltara, sabendo eu que a reencarnação constitui sempre uma bênção que se concretiza com a ajuda superior, o assistente afiançou tranquilizando-me. Aqui André ele acaba apresentando para nós esse espanto, né, exatamente porque dá a impressão de que o espírito decidiu reencarnar naquele momento. Né? Então, como é colocado, né? Esse infeliz, por acréscimo da misericórdia divina, entre aspas, busca destarte aproveitar o erro da ex-companheira para a realização de algum serviço redentor. Então, o modo como acaba sendo colocado dá a impressão de que o espírito estava ali à espreita, e aí, então, numa gestação, ele acaba simplesmente furando fila, entre aspas, para se aproveitar, né, se beneficiar dessa oportunidade. Mas aqui em cima, acréscimo de misericórdia divina, foi até destacado aqui, entre aspas, exatamente para mostrar ali o controle, né, a orientação para que essa reencarnação acontecesse dessa forma. Então, por isso que André Luiz coloca, né, ante o espanto que inopinadamente me assaltara, sabendo eu que a reencarnação constitui sempre uma bênção, que se concretiza com a ajuda superior, e não simplesmente porque o espírito toma uma decisão deliberadamente, o assistente afiançou tranquilizando-me. Deus é Pai amoroso e sábio, que sempre nos converte as próprias faltas em remédios amargos, que nos curem e fortaleçam. Foi assim que Cecília, a demente que dentro em pouco visitaremos, recolheu da sua leviandade mesma o extremo recurso capaz de retificar-lhe a vida. Entretanto, a infortunada criatura reage ferozmente ao socorro divino, com uma conduta lastimável e perversa. Coopero nos trabalhos de assistência a ela de algumas semanas para cá, em virtude de reiteradas e comoventes intercessões maternas junto a nossos superiores. Todavia, acalento vaga lembrança numa reabilitação próxima. Os laços entre mãe e filho presuntivos são de amargura e de ódio, consubstanciando energias desequilibrantes. Tais vínculos traduzem ocorrência em que o espírito feminino há de recolher-se ao santuário da renúncia e da esperança, se pretende a vitória. Então começa por aqui. A missão da maternidade, no caso dessa jovem, Cecília, a missão que ela tem a partir de agora de cuidar desse espírito que reencarna como seu filho, sendo ali um
um comparsa, né, e tendo essa ligação de amargura e de ódio, acabou ali tendo laços bastante antipáticos entre eles. Então, como se não bastasse por si só a missão da maternidade, que exige, como foi colocado para nós aqui, renúncia e esperança, ela ainda tem que lidar com as antipatias relacionadas, né, com esse vínculo. E precisa de um esforço dobrado, que nós vemos aqui então, que não é algo que aparentemente vá acontecer, né, pela própria personalidade dos erros que essa jovem tinha já cometido, né, durante a sua vida, né, aos 20 anos de idade, né, e aos 25, dos 20 aos 25, completamente ali solta para fazer o que bem entendesse. Para isso, para nivelar caminhos salvadores e aperfeiçoar sentimentos, o Supremo Senhor criou o tépido e veludoso ninho de amor materno. Contudo, quando a mulher se rebela, insensível às sublimes vibrações da inspiração divina, é difícil, se não impossível, executar o programa delineado. A infortunada criatura, dando asas ao condenável anseio, buscou socorrer-se de médicos que, amparados de nosso plano, se negaram a satisfazer-lhe o criminoso intento. Ou seja, né, ela desejava então abortar ali durante a gravidez. Valeu-se então de drogas venenosas, das quais vinha abusando intensivamente. A situação mental dela é de lamentável desvario. Então ela continua grávida e ali vem tentando abortar essa criança. O Tic-Tac colocou, né, hoje o mundo está cheio desses jovens incendiários, subversivos, querendo mudar o mundo, né? É um processo bastante complexo, né, Tic-Tac, porque é uma geração de jovens que trazem uma mentalidade diferente, né, pelo próprio ambiente em que eles estão vivendo, pela quantidade de informações, pela quantidade de estímulos, que muitas vezes até desejam promover essa mudança no mundo, mas não estão devidamente orientados para isso. Então seria assim como se diz popularmente, né? Acabam querendo abraçar o mundo, querendo dar um passo maior que as pernas e acabam trazendo mais prejuízos do que benefícios. E isso, infelizmente, que nós vemos aqui, como você colocou, acaba sendo realmente esse combustível para manipuladores não apenas encarnados, como também desencarnados. Porque nós vemos uma juventude tomada por uma grande energia, por um grande desejo de grandes conquistas, de grandes realizações, mas que é uma energia mal direcionada. Por isso, então, acaba trazendo para nós esse quadro destrutivo, primeiro para eles próprios, né? Depois para tudo aquilo que envolve aqui a trajetória deles, né? Dentro de famílias, nas escolas, no ambiente social. Então nós vemos jovens, que é importante a gente ter essa percepção, né? Quando você vê um jovem, por exemplo, né, manifestando aquele desejo de mudança, aquele desejo de realização dos seus desejos, nós ficamos impressionados com a quantidade de energia que eles têm guardados em si. Parece aquele vulcão querendo entrar em erupção, mas que não tem a devida canalização para essa energia. Por isso, então, acabam utilizando, ou diante de uma ociosidade, acabam utilizando de uma forma negativa, ou tentam fazer algo positivo sem estarem devidamente direcionados para isso, principalmente dentro do campo moral, né? E depois também por causa dessa manipulação que acabam sofrendo. Então a gente acaba chegando nesse ponto. E aqui nós lembramos, né, que nesse quadro que nós falamos aqui de uma jovem grávida aos 25 anos, uma mãe solteira, nós falamos de um contexto da década de 1940. Muito diferente do que nós temos hoje, né? Hoje nós temos ali as famílias que acolhem, as famílias que já estão até não preparadas, mas até aceitam essa condição, acolhendo, né, os seus filhos, acolhendo então as crianças que surgem, né, que nascem, mas no passado não era assim. Uma jovem grávida, uma mulher divorciada era algo extremamente grave, né, para a imagem da família, a imagem da própria pessoa. O Osmar lembrou aqui, né, pior ainda, né, com o imediatismo das redes sociais, onde todos se acham senhores da razão. É o contexto hoje, de modo geral, né, Osmar? A quantidade de informações, essa liberdade que as pessoas têm hoje de expressar suas ideias,
essas influências que nós acabamos encontrando hoje, a mídia, de um modo geral, trazendo tantas provocações, o quadro tumultuado que nós estamos vivendo hoje dentro da política, da sociedade, da questão da intolerância nas religiões, nas questões de gênero. Então nós temos assim um ambiente extremamente favorável para grandes explosões, porque as baterias, vamos dizer assim, estão cheias, estão bem carregadas. Né? Sente o que o diabo está solto. Né? Então assim, as baterias estão carregadas e simplesmente não sabem o que fazer com tanta energia. Eis aí então o grande trabalho, né, das escolas filosóficas, principalmente as espiritualistas, né, de abrirem a mente para essas pessoas para melhor direcioná-las, porque utilizar essa bateria de um modo negativo é fácil. Agora, quando nós direcionamos essas mesmas energias para o lado positivo, nós certamente podemos esperar grandes realizações e belíssimas realizações. Mas, infelizmente, né, com esse tumulto todo, e a gente até falou sobre isso, né, seria bastante difícil nós trazermos uma conclusão para aquilo que nós estamos vivendo, né, mas, por exemplo, essa geração de pais que nós temos hoje é aquela geração que foi criada dentro de um contexto em que os seus próprios pais trabalhavam, então eles iam para a escola, eles iam para ambientes sociais, como é o caso, por exemplo, de uma academia, de um curso que estão fazendo, voltam para casa, televisão, temos ali os meios de comunicação, no caso, por exemplo, redes sociais, programas de comunicação, né, WhatsApps da vida, Instagrams, Facebook e tantos outros. Então os jovens, dentro do seu mundo, entre aspas, dentro do seu mundo secreto, eles têm liberdade de fazer o que eles querem. Porque os pais não estão vigilantes como aconteciam nas gerações do passado, em que nós tínhamos, né, um que era mantenedor e o outro que orientava ali os cuidados de casa. Hoje, pela própria dinâmica do mundo, né, e pelo desejo que cada um tem da sua independência, nós acabamos tendo um efeito colateral. Então a iniciativa é positiva, né, o homem tendo a sua independência, a mulher conquistando a sua independência, só que nós tivemos um efeito colateral, que é exatamente ali a nossa juventude não sendo orientada com uma proximidade, com um cuidado como era feito no passado. E isso cabe, né, já que nós optamos em que o casal, por exemplo, tem essa independência, que eles voltem a fazer uma análise de que forma que vão educar os seus filhos. Porque eles estão crescendo, sendo influenciados pelo mundo. Mas quais são os valores exatamente que nós estamos observando, né, que eles absorvem? Não são valores nobres, são os valores da sociedade, em que a sensualidade é muito presente, né? Enquanto aquele jovem está quietinho na cama, assim, né? Porque antigamente a gente falava assim, meu filho está lá no quarto, deitado, vendo televisão. Tudo bem. Hoje você fala assim, meu filho está lá no quarto, ele está com o celular na mão. Para onde que vai a cabeça dele? Com quem ele está conversando? O que ele está fazendo? Né? Então, o fato dele estar quietinho em casa não quer dizer que ele esteja vivendo uma vida saudável. Tanto é assim que nós encontramos, né, no ano retrasado, aquela história, né, acho que era a Baleia Azul, né, que era aquela brincadeira, jovens cometendo suicídio, eram aqueles jovens quietinhos que ficavam em casa, só cuidando da sua vida, era aquela rotina de ir para a escola, voltar para casa, e de repente, sozinho no quarto, o garoto comete suicídio. Então hoje, né, os smartphones, celulares, redes sociais, os computadores e tudo mais, abrem uma porta para o mundo, mas é uma porta para aquele submundo, onde nós não sabemos para onde esses jovens vão, não sabemos o que eles estão pensando, o que eles estão fazendo, o que eles estão sentindo. E isso traz um efeito colateral, traz consequências muito graves. Né? Então, se no passado nós já tínhamos esse tipo de problema, no presente hoje ele acaba sendo muito mais intenso, até porque a gente lembra que a quantidade de pessoas que tinha em 1945, né, era uma população estimada em 2,5 bilhões de habitantes. 2,5 bilhões. Hoje nós estamos chegando a quase 7,5 bilhões. São quase 5 bilhões de pessoas nesses últimos 70 anos. Ou seja, são 5 bilhões de espíritos que reencarnaram.
para trabalhar em suas provas, para trabalhar em suas expiações. Então o mundo hoje se desenvolve tecnologicamente, se desenvolve socialmente, né, mudando ali a configuração das famílias, mudando a configuração, né, do mercado de trabalho, e os jovens estão ali, com aquela carga máxima de energia não sendo bem aplicada. Pelo contrário, né, vivendo essa ociosidade. Então isso para nós é um grande problema. Então, o desenvolvimento de um lado, isso é muito positivo. Os efeitos colaterais, esse é o lado negativo, que nós não estamos ainda sabendo lidar. Vamos em frente, vamos lá. Pois é, mas ainda tem mais por aí, né? A previsão, a gente lembra, em 2100, é chegar por volta de 100 bilhões, de 10 bilhões de habitantes. Vamos ver como é que o mundo vai reagir quando chegarmos nesse ponto, né? Fim do breve preâmbulo, Calderaro continuou. Mas não temos minuto a perder. Visitemo-la. Decorridos alguns instantes, penetrávamos aposento confortável e perfumado. Estirada no leito, jovem mulher debatia-se em convulsões atrozes. Ao seu lado achavam-se a entidade materna, na esfera invisível aos olhos carnais, e uma enfermeira terrestre, dessas que, à força de presenciar catástrofes biológicas e dramas morais, se tornam menos sensíveis à dor alheia. Ou seja, né, era uma enfermeira profissional que estava ali para fazer o trabalho dela, sem qualquer tipo de preocupação, de sensibilidade com a situação. A genitora da enferma adiantou-se e informou-nos. A situação é muito grave. Ajudem-na, por piedade. Minha presença aqui se limita a impedir o acesso de elementos perturbadores que prosseguem implacáveis em ronda sinistra. Ou seja, né, a mãe estava ali para proteger a filha de influências espirituais, mas era o máximo que ela podia fazer. O assistente inclinou-se para a doente, calmo e atencioso, e recomendou-me cooperar no exame particular do quadro fisiológico. Então vamos ver como é que está a saúde física dela. A paisagem orgânica era das mais comoventes. A paixão fraterna dispensar-nos-á da triste narrativa referente ao embrião prestes a ser expulso. A compaixão fraterna, né? Então, o que é colocado aqui é que André Luiz e Calderaro, vendo ali o quadro tão triste, né, um quadro tão deprimente que acontecia com relação à gravidez dela, que por essa compaixão fraterna não merecia essa exposição, né, trazer para nós detalhes desse quadro tão doloroso. Circunscrito à tese de medicação a mentes alucinadas, cabe-nos apenas dizer que a situação da jovem era impressionante e deplorável. Todos os centros endócrinos estavam em desordem e os órgãos autônomos trabalhavam aceleradamente. Então, quando nós falamos em centros endócrinos, nós falamos da parte hormonal dela, né? Então, as medicações que ela estava utilizando, a gravidez, né? As mulheres, quando ficam grávidas, passam por uma revolução hormônica, né? Hormonal, né? Podemos dizer assim. Então, uma revolução hormonal, o corpo se transforma, a sensibilidade fica à flor da pele, então tem uma série de transformações. Nesse caso, como se não bastasse ela passar por essas alterações, ainda tem o desequilíbrio mental, o desequilíbrio moral, e ainda tem por cima as substâncias que ela vem absorvendo. Por isso, então, o corpo dela trabalhava assim de modo acelerado, né, sobrecarregando todos esses sistemas, né, a ponto, inclusive, nós lembramos sempre que hormônios que são liberados, você tem uma parte neurológica fica superexcitada, a parte cardíaca da mesma forma, a parte metabólica também. Isso rapidamente pode levar a uma desencarnação precoce, né, e bastante agressiva, por causa desse desequilíbrio todo. E é exatamente o que acontecia com ela. Todos os centros endócrinos estavam em desordem e os órgãos autônomos trabalhavam aceleradamente. O coração acusava estranha arritmia e debalde as glândulas sudoríparas se esforçavam por expulsar as toxinas em verdadeira torrente invasora. Nos lobos frontais, a sombra era completa. No córtex encefálico, a perturbação era manifesta. Somente os gânglios basais havia suprema concentração de energias mentais, fazendo-me perceber que a infeliz criatura se recolhera no campo mais baixo do ser,
dominada pelos impulsos desintegradores dos próprios sentimentos transviados e incultos. Então vamos devagar aqui para a gente poder aproveitar cada uma dessas passagens. Primeiro, então, as glândulas sudoríparas, ou seja, na transpiração, o trabalho do organismo era exatamente expulsar essas toxinas. Então o fígado ficava sobrecarregado, os rins da mesma forma, as glândulas tentando fazer, né, juntamente com outros sistemas do nosso corpo, tentando filtrar essas substâncias. Depois nós temos aqui também, nos lóbulos frontais, a sombra era completa. Nós lembramos do capítulo anterior, no capítulo número 9, que falava sobre mediunidade. Lá mostrava exatamente que os lóbulos frontais, né, que nós temos aqui na região da testa, por exemplo, ele acaba sendo bastante aproveitado para a comunicação com o mundo espiritual, né, para as influências, para as inspirações que nós recebemos. No caso dela, a sombra era completa. Qualquer tipo de influência, qualquer tipo de sugestão seria absolutamente inócua, não teria qualquer efeito, exatamente porque ela estava completamente desconectada com o mundo espiritual devido à sua condição. O córtex encefálico, a perturbação era manifesta, e aí mostrava então somente nos gânglios basais havia suprema concentração de energias mentais. Nesses gânglios basais é onde nós encontramos então aquela parte do instinto. Lembram daqueles 3 andares que André Luiz recebeu de instrução nos capítulos anteriores? Aquele andar mais baixo era o mais primitivo, o andar médio era a lucidez para lidar com a realidade do mundo físico, e o terceiro andar era aquela conexão com o mundo espiritual. Ela se encontrava então nesse andar mais inferior. E como foi colocado para nós aqui, fazendo-me perceber que a infeliz criatura se recolhera no campo mais baixo do ser, dominada pelos impulsos desintegradores dos próprios sentimentos transviados e incultos. Ou seja, nessa parte instintiva dela, era os sentimentos, por exemplo, vamos pensar, quando a gente fala de instinto, a gente recorre àquele estudo que nós fizemos lá do Livro dos Espíritos, dos 3 reinos, quando nós falamos sobre os animais e os homens. Então, quando nós falamos em instinto, como é que os animais agem dominados pelo instinto? São sentimentos de autodefesa, tem ali a parte da raiva, da agressividade, da sensualidade. E no caso dela, ela estava dominada exatamente por esses impulsos, numa condição de desordem ainda por cima. Então ela é completamente alucinada ali, querendo satisfazer aqueles desejos mais primitivos e ao mesmo tempo, e quando eu falo desejos mais primitivos, é até mesmo, né, o querer expulsar, por exemplo, o filho, porque aquilo incomoda sem qualquer tipo de racionalidade para pensar que ela se encontra grávida, que tem um filho nascendo, ela quer se livrar do problema. Então vem um sentimento de raiva, vem um sentimento de revolta, tudo acontecendo ao mesmo tempo. Mas somado ainda, né, com a própria vivência que ela teve de ser uma jovem bela, de ser uma jovem com facilidades no campo material. Então tudo isso acontecendo numa única vez. Dos gânglios basais, onde se aglomeravam as mais fortes irradiações da mente alucinada, desciam estiletes escuros que assaltavam as trompas e os ovários, penetrando a câmara vital quais tenuíssimos venáculos de treva e incidindo sobre a organização embrionária de 4 meses. Então, muitos, né, mas muitos são os estudos recentes que nós temos que falam sobre a influência da mãe sobre o bebê durante a gestação. Então, a influência orgânica, no caso, por exemplo, dependendo da dieta que a mãe tem, dependendo das substâncias que a mãe utiliza, o bebê acaba sendo influenciado. Nos casos mais graves, né, nós temos ali, por exemplo, mulheres que usam drogas e durante a gestação a criança nasce com essas alterações neurológicas por causa dessas substâncias. Nós temos ali a parte emocional também, então nós temos ali mães que são muitas vezes desequilibradas emocionalmente, com valores negativos, isso também acaba provocando um grande choque sobre o bebê. E por outro lado, né, ao contrário disso, nós temos também aquelas gestações que são absolutamente saudáveis, as mães que trazem ali um equilíbrio
e também sentimentos dos mais nobres. Nesse caso, nós vemos o contrário. Então, estiletes escuros. Essa palavra estilete, obviamente, é muito mais no sentido alegórico. As cargas energéticas que desciam, né, que se concentravam na região uterina, eram aqueles estiletes que cortavam, que machucavam, que agrediam, no caso, esse bebê de 4 meses. Então, continua aqui para nós. O quadro era horrível de se ver. Eu acho que por mais que André Luiz se esforce para trazer para nós aqui uma descrição desse quadro, nós não conseguimos imaginar. Mesmo que nós utilizemos ali a nossa imaginação, né, no mais alto grau, a gente não consegue imaginar exatamente o que acontece. Porque o que nós vemos, né, nós olhamos uma gestante, por exemplo, e nós começamos a avaliar tudo aquilo que ela está vivendo na vida dela. O modo como ela se comporta com relação à gravidez, o modo como ela se comporta moralmente, biologicamente, emocionalmente também, e rapidamente a gente começa a imaginar o que o bebê está sofrendo naquele momento. E a mesma coisa acontece, né? Aquelas mães que se preocupam, mas não, né? Famílias, né? Porque quando nós falamos em gestação, nós temos ali um cenário familiar envolvido, né? Então é mãe, é pai, são avós, são irmãos, são amigos, né? Todos eles então participando de alguma forma daquela gravidez, né? E quando é nesse quadro negativo, nós vemos aquelas mães que tentam aborto, aquelas mães que se revoltam, aqueles casos em que a família despreza. Quantos casos a gente já viu, né? Você engravidou, então você vai embora de casa e vai cuidar da sua vida, que eu não quero saber disso. Tudo isso, dentro do campo sutil do pensamento e das energias, acabam provocando um impacto extremamente negativo durante a gravidez. É realmente bastante complicado. Né? Tico está lembrando, é difícil descrever a área do sentimento onde se passam essas dores. Né? Sim, a gente está muito acostumado com a parte biológica. Hoje, né, a psicologia, a própria medicina, começa a fazer um trabalho, né, de melhor entendimento dentro desse campo mental, desse campo emocional. Tanto assim que nós temos ali diversas terapias durante a gestação, né, que seriam ali terapias, por exemplo, música, a parte de exercícios físicos, a parte até mesmo psicológica sendo trabalhada, né? Então, levando realmente em consideração o bebê, o estado emocional do bebê durante esse momento. Então, só que isso, primeiro, que não é acessível a todas as pessoas, porque são ainda tratamentos caros, são tratamentos que não estão disponíveis, né, para aquelas pessoas que poderiam se beneficiar, muitas vezes não tem nem tempo, né? As mulheres vão trabalhar, né, durante a gestação, não tem aquele tempo de se dedicar à gravidez, então acaba sendo, na verdade, algo opcional. Então nós temos hoje, né, profissionais e até mesmo, né, institutos, né, instituições que abrem espaços para esse tipo de auxílio, mas é muito restrito, né? Nem sempre temos essa disponibilidade, né? Enquanto, por exemplo, o nosso sistema de saúde público acaba limitando o acesso a esse tipo de amparo, nós temos, por exemplo, hospitais particulares, clínicas que dão todo o suporte. É uma questão material que acaba sendo envolvida também. Mas aí é uma realidade do nosso mundo. Mas já temos essa consciência, esse entendimento das questões emocionais que afetam tanto a mulher como também o próprio bebê durante a gestação. A Angelina colocou, infelizmente não consegue, né? Tá joia, Angelina. Vai com Deus então, até a próxima, vamos torcer. Então diz aqui para nós, né, o quadro era horrível de se ver. Buscando sintonizar-me com a enferma, ouvia-lhe as afirmações cruéis no campo do pensamento. Odeio esse filho intruso que não pedia a vida. Expulsá-lo-ei. A mente do filhinho em processo de reencarnação, como se fora violentada num sono brando, suplicava chorosa: poupa-me, quero acordar no trabalho. Quero viver e reajustar o destino. Ajuda-me, resgatarei minha dívida. Pagar-te-ei com amor. Não me expulses, tem caridade. Olá, Regina, bom dia. Nunca amaldiçoado sejas, dizia desventurada mentalmente. Prefiro morrer a receber-te nos braços.
envenena-me a vida, perturba-me a estrada, deteste-te, morrerás. Então dá para a gente imaginar aqui, né, com essas... Claro, né, que aqui a gente tem palavras bastante rebuscadas, né, daquela época, aquele vocabulário, toda aquela construção, né, dentro da nossa ortografia, da nossa sintaxe, mas se nós pudéssemos trazer para o presente com as expressões atuais, nós poderíamos ter aí uma ideia do diálogo mental que era travado entre a mãe e filho. A mãe desprezando a gravidez por si só, sentindo também a presença daquele que fora seu cúmplice no passado. Que aí, então intensificava mais ainda esse sentimento negativo. E por sua vez, né, o espírito que reencarnava durante essa gravidez, implorando ali pela oportunidade de se reconstruir. Então o espírito, querendo, pelo que nós vemos aqui, querendo se reharmonizar com as leis divinas, enquanto a mãe, pelo contrário, acaba desprezando, de acordo com a sua história, né? Pois é, exatamente, é o melhor que a gente consegue, porque do contrário, né, é muito difícil nós acompanharmos, né? Porque André Luiz, na verdade, quando ele penetrou na mente dessa jovem, ele não ouvia palavras, né? Ele se envolveu também com o pensamento, com as energias que eram emitidas, né? Então, nós conseguiríamos ouvir as palavras apenas. Mas o sentimento que brotava era muito difícil. Seria muito difícil, né? E os raios trevosos continuavam descendo a jato contínuo. Calderário ergueu a cabeça respeitável, encarou-me de frente e perguntou: compreendes a extensão da tragédia? Respondi afirmativamente, sob indizível impressão. Né? Para quem quiser conhecer um pouquinho mais sobre essa questão da gravidez, né, nós temos o livro do Dr. Ricardo de Bernardi, Gestação, Sublime Intercâmbio, que ele traz uma visão, né, uma visão médica e também uma visão espírita das várias situações que envolvem gravidezes. Né? Então nós temos ali uma gravidez que ocorre naturalmente, né, um aborto espontâneo, um aborto provocado, as sensações que as mulheres têm, algumas mulheres, no caso de enjoos, né, tanto nessa parte biológica como também nessa parte vibracional. Então nós temos até, como é colocado lá no Livro dos Espíritos, nós temos dois aspectos que ocorrem durante a gravidez. Então, o primeiro é a mulher, por exemplo, optando em não ter o bebê. Aí, então, tendo um aborto provocado. E, por outro lado, nós temos o espírito, que muitas vezes pode renunciar à oportunidade, abortando ali o seu processo de gestação, e aí, então, acontece um aborto espontâneo. Né? Então, nós temos as duas situações. Ou a mulher acaba rejeitando a gravidez, seja por que motivo for. Nós lembramos ali que até mesmo naquele filme, né, naquele documentário brasileiro que eu sempre comento com vocês, chamado... Deixa eu lembrar o nome dele aqui agora. A Gravidez dos Outros. Vocês provavelmente podem encontrar lá no YouTube. E ali mostra vários casos de aborto provocado, desde a anencefalia, desde um estupro, até um caso de desprezo mesmo pela gravidez. Então, né, quando você tem a gravidez provocada, muitas situações podem envolver. Como é o caso, por exemplo, que nós temos de uma jovem, vamos imaginar uma situação, uma jovem que acaba engravidando, e aí então ela sofre uma grande pressão da família, uma grande pressão do namorado, para poder abortar a criança. E aí, diante da sua imaturidade, diante da sua insegurança, ela acaba optando por esse caminho. Né? Nós lembramos sempre que, embora tenhamos atenuantes e agravantes, né, o livre-arbítrio acaba sendo ali o que predomina. Mas aí então nós temos os vários casos, né, em que o aborto pode acontecer. Então o que nós vimos aqui, nessa situação toda, é exatamente isso. Né? Então, como eu falei para vocês do livro do Dr. Ricardo de Bernardi, tem essa questão dessa briga mental, dessa briga fluídica que existe entre mãe e filho, quando existe uma gravidez ali de espíritos antipáticos. E a mulher pode reagir, sofrer ali um efeito físico por causa dessa antipatia, assim como também o bebê pode sofrer. Que é algo que a nossa medicina terrena ainda não considera, né? Porque simplesmente é uma questão biológica que vem acontecendo. Mas da parte espiritual a gente já tem esse entendimento, já tem essa noção.
E continua. Nesse instante de nossa angustiosa expectativa, Cecília dirigiu-se com decisão à enfermeira. Estou cansada, Liana, muitíssimo cansada, mas exijo a intervenção esta noite. Oh, mas assim, nesse estado? Ponderou a outra. Sim, sim, tornou a doente inquieta. Não quero adiar essa intervenção. Os médicos negaram-se a fazê-la, mas eu confio com tua dedicação. Mas eu conto com a tua dedicação. Meu pai não pode saber disso, e eu odeio essa situação que terminantemente não conservarei. Aqui a gente já volta também, né, num dos livros que nós lemos de André Luiz, que foi No Mundo Maior. É aquele caso que nós vimos, né, de uma... Qual foi o caso que nós tivemos do nascimento de Segismundo? Qual é o nome do livro mesmo? Nosso Lar, Os Mensageiros... Qual que era? Vocês se lembram? Vamos ver se vocês estão bem de memória aí. Nosso Lar, Os Mensageiros... Alguém lembra? Alguém lembra? Não, então vamos aqui apelar para a nossa listinha. Nós tivemos aqui então Missionários da Luz, né? Porque foi Nosso Lar, Os Mensageiros, Missionários da Luz, Obreiros da Vida Eterna e agora No Mundo Maior. Então lá no Missionários da Luz, nós tivemos 2 casos de gestação estudados por André Luiz. O primeiro foi então aquele acompanhamento que ele fez com Segismundo, né? Com todo o suporte do mundo espiritual, com todo o suporte físico também. Depois, no final do livro, André Luiz foi então levado, se eu não me engano, por Alexandre, para acompanhar uma gestação que estava na iminência de ser interrompida, né? Porque era uma mãe que trabalhava, se eu não me engano, envolvida, né, na prostituição ou num ambiente bastante semelhante, e aí então, durante o aborto, ela acabou desencarnando. Né? Então teve ali porque era grave a condição dela, então ela também não queria, na verdade não era prostituição, ela queria aproveitar a vida e ela se envolvia num ambiente bastante promíscuo, né? Então ela queria de todas as formas acabar com a gestação e depois teve ali o aborto e ela acabou desencarnando durante esse aborto. E aí então nós não conhecemos qual é, né, o desenrolar, qual foi o desenrolar daquele caso, mas certamente nós já vimos ali toda a gravidade, né, do próprio evento em si, nós já vimos toda a gravidade ali daquela situação. Então aqui nesse caso, né, por isso que eu lembrei, porque aqui também, ela com esse estado emocional desequilibrado, com o seu corpo também biologicamente bastante comprometido, ela então queria esse aborto. E isso me fez lembrar aquele outro caso. Calderaro posou a destra na fronte da responsável pelos serviços de enfermagem, no intuito evidente de transmitir alguma providência conciliatória, e a enfermeira ponderou. Tentemos algum repouso, Cecília. Modificarás possivelmente nesse plano. Não, não, objetou a imprevidente futura mãe com mau humor indisfarçável. Minha resolução é inabalável. Exijo a intervenção esta noite. Malgrado a negativa peremptória, sorveu o cálice de sedativo que a companheira lhe oferecia, atendendo-nos à influência indireta. Consumara-se a medida que o meu instrutor desejava. Parcialmente desligada do corpo físico, em compulsória modorra, pela atuação calmante do remédio, Calderaro aplicou-lhe fluidos magnéticos sobre o disco fotossensível do aparelho visual e Cecília passou a ver-nos, embora imperfeitamente, detendo-se admirada na contemplação da genitora. Reparei, contudo, que, se a mãezinha exuberava copioso pranto de comoção, a filha se mantinha impassível, não obstante o assombro que se lhe estampara no olhar. A matrona desencarnada avançou, abraçou-se a ela e pediu ansiosa. Filha querida, venho a ti para que não te abalances à sinistra aventura que planejas. Reconsidera a atitude mental e harmoniza-te com a vida. Recebe minhas lágrimas como apelo do coração. Por piedade, ouve-me.
Não te precipites nas trevas quando a mão divina te abre as portas da luz. Nunca é tarde para recomeçar, Cecília, e Deus, em seu infinito devotamento, transforma as nossas faltas em redes de salvação. A mente desvairada da ouvinte recordou as convenções sociais de modo vago, como se vivera um minuto de pesadelo indefinível. A palavra materna, porém, continuou. Socorre-te da consciência antes de tudo. O preconceito é respeitável, a sociedade tem os seus princípios justos. Entretanto, por vezes, filhinha, surge um momento na esfera do destino e da dor em que devemos permanecer com Deus exclusivamente. Aqui o que ela fala, né, que uma das motivações que a filha tinha, além da antipatia, além de considerar a gestação, por exemplo, como um erro, eram as convenções sociais, por exemplo, o preconceito. Né, como eu falei para vocês, na década de 1940, uma mulher divorciada ou uma mulher que engravida, fora solteira, né, sem estar casada, era um verdadeiro escândalo familiar. Então por isso que ela coloca, né, o preconceito é respeitável. A sociedade tem os seus princípios justos. Entretanto, por vezes, filhinha, surge um momento na esfera do destino e da dor em que devemos permanecer com Deus exclusivamente. Aqui, obviamente, quando ela fala do preconceito é respeitável, ela trata, obviamente, das convenções sociais, né, não do preconceito destrutivo que nós vemos hoje, né, porque cada sociedade vai formando o seu próprio padrão. Então aquilo que é aceitável numa sociedade acaba sendo rejeitado por outro, né? Porque a sociedade vai passando por transformações. Então, toda vez que nós passamos por uma fase de mudança, nós temos ali algumas turbulências. Como é o caso que, por exemplo, no Brasil hoje nós estamos vendo a questão racial, nós estamos vendo a questão de gênero, até mesmo a questão religiosa, né? Começando a passar por não mais aceitar ali esses preconceitos, então se intensificam de um lado, acabam sendo aceitos pelo outro, então são mudanças que a sociedade vai passando, né? Exatamente por serem mudanças que essa sociedade passa, mostra a sua evolução, o seu modo de pensar diferenciado. Então naquela época, esse preconceito é respeitável enquanto princípios da sociedade, mas com o passar do tempo isso vai se modificando. Diz aqui para nós ainda, não abandones a coragem, a fé, o desassombro. A maternidade, iluminada pelo amor e pelo sacrifício, é feliz em qualquer parte, ainda mesmo quando o mundo, ignorando a causa de nossas quedas, nos nega recursos à reabilitação, relegando-nos à reincidência e ao desamparo. Por agora defrontarás com a tormenta de lágrimas. O temporal da incompreensão e da intolerância vergastará teu rosto. Contudo, a bonança virá. Voltará. O caminho é empedrado e árido. Os espinhos dilaceram, mas terás de encontro ao coração um filhinho amoroso, indicando-te o futuro. Em verdade, Cecília, deverias erguer teu ninho de felicidade na árvore do equilíbrio, glorificando em paz a realização de cada dia e a bênção de cada noite. Entretanto, não pudeste esperar. Cedeste aos golpes infrenes da paixão, abandonaste o ideal aos primeiros impulsos do desejo. Ao invés de construir na tranquilidade e na confiança em bases seguras, elegeste o caminho perigoso da precipitação. Aqui então o que ela fala para Cecília é exatamente, né, que a filha poderia ter planejado a vida dela numa relação mais estável, numa relação equilibrada, mas ela acabou se precipitando, cedendo, né, às paixões, cedendo à sensualidade, e aconteceu. E ela falava também aqui, ela fala também, já antecipando para ela todas as dificuldades que ela vai enfrentar, tanto no campo do preconceito, como também no próprio campo da renúncia. Porque ela vai ter que abrir mão de uma série de caprichos que ela tinha, né, como sendo ali uma jovem sem orientação, uma jovem bela, uma jovem com recursos, para poder viver em função daquela gestação, da educação do filho, dos princípios. Então olha só quantas mudanças significativas ela viveria. E nós já vemos de imediato assim que ela não tinha qualquer disposição para isso.
Ela queria logo se livrar da gravidez para poder continuar a vida do mesmo modo como ela tinha vivido. Né? Pois é, exatamente. Então já passou, né? Agora é realidade. E diz para nós aqui ainda: volta, pois, minha filha, à serenidade do princípio e resignante. Do princípio e resignante ante o novo aspecto que imprimiste ao próprio roteiro, aceitando o ministério da maternidade dolorosa como sacrifício de encantadoras aspirações. Então, é sacrificante, mas também tem essas encantadoras aspirações, que seria o próprio resgate dela nessa missão, o resgate junto a esse espírito que estava reencarnando. Diz aqui a mãe ainda: no silêncio e na obscuridade da proscrição social, muitas vezes logramos a felicidade de conhecer-nos. O desprezo público se precipita aos mais fracos no esquecimento de si mesmos, ergue os fortes para Deus, sustentando-os no trilho anônimo das obrigações humildes até a montanha da redenção. É provável que teu pai te amaldiçoe, que os nossos entes mais caros na terra te menoscabem e tentem alvitar. No entanto, que martírio não enobrecerá o espírito disposto ao resgate dos seus débitos com dedicação ao bem e serenidade na dor. Então dá a entender aqui que a família ainda não sabia da gravidez. Ela estava sendo tratada por causa da doença que ela tinha, do desequilíbrio que ela estava vivendo. Mas a gravidez em si, isso não era conhecido ainda. Então já antecipava o desprezo do pai e o desprezo da família. Olha como é diferente do que aconteceu no passado como é hoje, né? Hoje a família acolhe, né? Geralmente, né, a família acolhe, a família participa, acompanha, né? Apesar, né, da frustração de ter sido ali uma gravidez não planejada, mas no passado era a rejeição propriamente dita. Inclusive nós tínhamos ali no passado, né, um pouco mais longínquo, muitas famílias que enviavam suas filhas para conventos para ficarem lá até o momento do nascimento do bebê, e depois o bebê era imediatamente encaminhado para a adoção. Olha só os tempos do passado e como são os tempos atuais. Felizmente isso vem mudando, né? Mudando por um lado, né? Porque na verdade continua sendo ali o resultado das nossas precipitações de responsabilidades, de impulsos ainda, né? Muito primitivos, né? Então isso precisa certamente se transformar também. Não basta transformar a família deixando-a mais acessível. É importante também transformar a mentalidade das pessoas, não apenas jovens, mas adultos também, que acabam depois trilhando, né, por esse caminho, né, de equívocos e acabam sofrendo bastante também. Não será melhor a coroa de espinhos na fronte do que o monte de brasas na consciência? O mal pode perder-nos e transviar-nos. O bem retifica sempre. Além disso, se é certo que o padecimento da vergonha açoitará a tua sensibilidade, a glória da maternidade resplenderá em teu caminho. Tuas lágrimas orvalharão uma flor querida e sublime, que será teu filho, carne de tua carne, ser de teu ser, que não fará no mundo a mulher que sabe renunciar. A tormenta rugirá, mas sempre fora do teu coração, porque lá dentro, no santuário divino do amor, encontrarás em ti mesma o poder da paz até a vitória. Então dá a impressão aqui, né, pelo menos lendo esse trecho, dá a impressão de que nós estamos vendo aqui uma mãe falando ao Léo, né? Falando ali ao vento, né? Porque a filha determinada, como ela estava, e apresentando aquela revolta toda, não vai ter qualquer tipo de sensibilidade com isso, né? Porque a filha já está querendo se livrar da gravidez para continuar com a sua vida, e a sua vida era exatamente isso, né? Aceita pela sociedade, vivendo os prazeres do mundo material. Falar de consciência, falar de sacrifício, de renúncia, falar daquele sentimento do coração, para uma jovem nessa condição, parece muito pouco eficaz. Mas vamos em frente para a gente ver o desenrolar da história. A enferma escutava quase indiferente, disposta a não capitular. Recebia os apelos maternos sem alteração de atitude. A mãezinha, porém, mobilizando todos os recursos ao seu alcance, prosseguia após intervalo mais longo. Ouve, Cecília, não te fiques nessa atitude impassível.
Não isoles do cérebro o coração, a fim de que teu raciocínio se beneficie com o sentimento, de modo a venceres na prova áspera. Não te detenhas em primazia da força física, nem suponhas que a beleza espiritual e eterna erga seu templo no corpo de carne, em trânsito para o pó. A morte virá de qualquer modo, trazendo a realidade que confunde a ilusão. Não persista no véu da mentira. Humilha-te na renúncia construtiva. Toma tua cruz e segue para a compreensão mais alta. No teu madeiro de sofrimento íntimo, ouvirás enternecedoras vozes de um filho abençoado. Se te alancear o abandono do mundo, será ele, junto de ti, o suave representante da divindade. Que falta te fará o manto das fantasias, se dois pequeninos braços de veludo te cinjam, carinhosos e fiéis, conduzindo-te à renovação para a vida superior? Foi então que Cecília, infundindo-se assombro pela agressividade, objetou em pensamento: como não me disseste isso antes? Na terra sempre satisfazia meus desejos. Nunca me permitiste o trabalho, favoreceste-me o ócio, fizeste-me crer em posição mais elevada que as das outras criaturas. Incutiste-me em suposição mais elevada que as das outras criaturas. Incutiste-me a suposição de que todos os privilégios especiais me eram devidos. Não me preparaste, enfim. Estou sozinha com um problema atribulativo. Não tenho agora coração de humilhar-me. Esmolar serviço remunerado não é o ideal. Que me deste e enfrentar a vergonha e a miséria será para mim pior que morrer. Não desisto. Nem mesmo a tua voz, que a despeito de tudo ainda amo. É-me impossível retroceder. Então a jovem começa então a lembrar a mãe que o comportamento dela durante a vida terrena era exatamente esse da superproteção, da vaidade, do orgulho, né? Que essa foi a educação que ela recebeu, fazendo com que a filha se sentisse mais importante do que realmente era. E mais importante para o mundo físico, para a opinião da sociedade, para a aceitação. Só que agora, né, com o problema já instalado e com essa educação tão precária e não formada lá no início da sua jornada no mundo físico, agora é difícil fazer essa mudança segundo a visão dela aqui. Tico Teco lembrou, né, isso, né, entre outras coisas que o bom senso dessa mãe aponta, né? Pois é, o que a gente vê aqui também é a própria mudança da postura da mãe. Ela havia desencarnado há 8 anos, conforme André Luiz menciona aqui no início, né, Calderaro menciona aqui no início, e de 8 anos ela conseguiu ter uma visão mais clara da realidade espiritual e, portanto, mudar significativamente a sua opinião, a sua visão da realidade. Mas quando encarnada era uma mulher materialista. Tanto é assim que foi a educação que a filha recebeu, que agora ela cobra, né, de não ter recebido esse esclarecimento. Então, é aquela mãe que desencarna, tomada pelo arrependimento, por aquilo que fez ou que deixou de fazer. Agora, no mundo espiritual, tenta corrigir aquilo que não foi possível, aquilo que não foi feito durante a existência terrena. Então, é mais um daqueles dramas de consciência, né, que nós encontramos. A comovedora cena estarrecia. Observava eu ali o milenário conflito da ternura materna com a vida real. A venerável matrona chorou com mais amargura, agarrou-se à filha com mais veemência e suplicou: perdoa-me pelo mal que te fiz, querendo-te em demasia. Ó filha querida, nem sempre o amor humano avança vigilante. Por vezes a cegueira nos compele a erros clamorosos, que só o golpe da morte em geral expunge. Não consideras, porém, a minha dor? Reconheço minha participação indireta no teu presente infortúnio, mas entendo agora a extensão e a delicadeza dos deveres maternos. Não desejo que venhas colher espinhos no mesmo lugar onde sofro os resultados amargos de minha imprevidência. Porque eu haja errado, por excesso de ternura,
não te desvies por acúmulo de ódio ou de inconformação. Depois do sepulcro, o dia do bem é mais luminoso e a noite do mal é sobremaneira mais densa e tormentosa. Aceita a humilhação como bênção, a dor como preciosa oportunidade. Todas as lutas terrenas chegam e passam. Ainda que perdurem, não se eternizam. Não compliques, pois, o destino. Submeto-me às tuas exprobações. Merece-as quem, como eu, olvidou a floresta das realizações para a eternidade, retendo-se voluntariamente no jardim dos caprichos amenos, onde as flores não se ostentam mais do que por fugaz minuto. Esquece-me, Cecília, da enxada benfazeja do esforço próprio, com a qual dever arrotear o solo de nossa vida, semeando dádivas de trabalho edificante, e ainda não chorei suficientemente para redimir-me de tão lastimável erro. Todavia confio em ti, esperando que te não suceda o mesmo na áspera trilha da regeneração. Antes medigar o pão de cada dia, amargar os remorques da maldade humana, aí na terra, que menosprezar o pão das oportunidades de Deus, permitindo que a crueldade não nos avassale o coração. O sofrimento dos vencidos no combate humano é celeiro de luz da experiência. A bondade divina converte as nossas chagas em lâmpadas acesas para a alma. Bem-aventurados os que chegam à morte, crivados de cicatrizes que denunciam a dura batalha. Para esses, uma perene era de paz fulgará no horizonte, porquanto a realidade não os surpreende quando o frio do túmulo lhes assopra o coração. A verdade se lhes faz amiga, generosa. A esperança e a compreensão lhes são companheiras fiéis. Retorna, minha filha, a ti mesma. Restaura a coragem e o otimismo, malgrado as nuvens ameaçadoras que te pairam na mente no delírio. Ainda é tempo, ainda é tempo. A enferma, contudo, fez supremo esforço para tornar ao invólucro de carne, pronunciando ríspidas palavras de negação, inopinadas e ingratas. Desfazendo-se da influência pacificadora de Calderaro, regressou gradativamente ao campo sensorial em gritos roucos. O instrutor aproximou-se da genitora chorosa e informou: infelizmente, minha amiga, o processo de loucura por insurgência parece consumado. Confiemo-la agora ao poder da suprema proteção divina. Ou seja, essa revolta que ela está sentindo provocou então essa cegueira total que ela está vivendo. Enquanto a entidade materna se debulhava em lágrimas, a doente, conturbada pelas emissões mentais em que se comprazia, dirigiu-se à enfermeira reclamando: não posso mais, não suporto. A intervenção agora, não quero perder um minuto. Fixando a companheira por alguns instantes com terrífica expressão, ajuntou: tive um pesadelo horrível. Sonhei que minha mãe voltava da morte e me pedia paciência e caridade. Não, irei até o fim. Preferirei o suicídio afinal. Inspirada pelo meu orientador, a enfermeira fez ainda várias ponderações respeitáveis. Não seria conveniente aguardar mais tempo? Não seria o sonho um providencial aviso? O abatimento de Cecília era enorme. Não se sentiria amparada por uma intervenção espiritual? Julgava desse modo oportuno adiar a decisão. A paciente, no entanto, ficou irredutível, e com assombro nosso, ante a genitora desencarnada em pranto, a operação começou, com sinistros prognósticos para nós, que observávamos a cena sensibilizadíssimos. Nunca supus que a mente desequilibrada pudesse infligir tamanho mal a próprio patrimônio. A desordem do cosmo fisiológico acentuou-se instante a instante, ou seja, o corpo físico dela começou ali a trazer problemas mais graves. Penosamente surpreendido, prossegui no exame da situação, verificando com espanto que o embrião reagia ao ser violentado,
como que aderindo desesperadamente às paredes planetárias. Então o que era feito ali era o aborto mesmo, né? Parecia uma curetagem que ela estava fazendo aqui, né? Por isso então o bebê reagia dessa forma. A mente do filhinho imaturo começou a despertar à medida que aumentava o esforço da extração. Os raios escuros não partiam agora só do encéfalo materno. Iam igualmente emitidos pela organização embrionária, estabelecendo maior desarmonia. Depois de longo e laborioso trabalho, o entezinho foi retirado ao final. Assombrado, reparei, todavia, que a ginecologista improvisada subtraía ao vaso feminino somente pequena porção de carne inânime, porque a entidade reencarnante, como se a mantivessem atraída ao corpo materno forças vigorosas e indefiníveis, oferecia condições especialíssimas adesa ao campo celular que a expulsavam. Semidesperta num atro pesadelo de sofrimento, refletia extremo desespero, lamentava-se com gritos aflitivos, expedia vibrações mortíferas, balbuciava frases desconectas. Né? O que nós vimos aqui, antes da gente continuar, são os vários relatos, né, que tratam de abortos. Nós temos 2 livros, né, um de Luiz Sérgio, chamado Deixe-me Viver, que até virou um filme, né? É um filme bastante simplesinho, né, sem poucos recursos, mas trazendo para nós a história. E também o livro Os Abortados. Os Abortados, ele é um livro, né, em formato que traz ali textos em formato de poemas, escritos, né, independentes ali de espíritos que foram abortados. Então há no mundo espiritual, né, grupos que acolhem esses espíritos, né, hospitais que acolhem esses espíritos, trazendo ali uma grande perturbação. Não apenas uma perturbação mental, mas também uma grande perturbação perispiritual. Então jovens, por exemplo, com perispírito deformado, né, uma parte criança, uma parte adulto, naquele processo de retomada da condição anterior que o espírito tinha antes de reencarnar, mas influenciados pela redução que ele passou para poder reencarnar. Então, assim, é um quadro bastante triste, é um quadro bastante doloroso, né? Talvez tão doloroso quanto o próprio quadro do suicida, que nós vimos, né, do estado mental dos indivíduos, como também do estado perispiritual. Então, assim, uma desarmonia completa entre eles, né? E muitos desses espíritos que foram abortados, né? Tá ali o Dudu colocou, obrigado, Dudu. Então, para quem quiser ler, são poemas separados, né? Capítulos pequenos, poemas isolados, cada um trazendo ali o seu depoimento. Então é possível encontrar no Google, né, os abortados, para quem quiser dar uma lidinha. Então, muitos desses espíritos que foram abortados acabam se tornando obsessores. Então nós temos relatos do plano espiritual que são aquelas, não apenas os profissionais, como nós já vimos, né? Vocês se lembram que lá em Nosso Lar, André Luiz, então, ali observando, né, o sistema de defesa da colônia, num dos portões, viu ali uma enfermeira que tinha praticado vários abortos durante a sua vida profissional aqui no mundo físico, e aí então ela se encontrava cheia de marcas no seu perispírito, e cada uma dessas marcas representava um procedimento. Então nós temos tanto os profissionais envolvidos, como também a própria mãe, no caso, o próprio espírito, também trazendo essas marcas dolorosas. Né? Então, com o agravante desses espíritos, então, se ligarem a ela, se vincularem a ela, na condição de obsessores, né? Pelo fato de não apenas sofrerem o próprio processo, mas também pela própria, pela própria rejeição que ela vivenciou. Né? Continua aqui para nós. Não estaríamos ali perante 2 feras terrivelmente algemadas umas a uma outra? O filhinho que não chegara a nascer transformara-se em perigoso verdugo do psiquismo materno. Prevenindo com impulsos involuntários o ninho de vasos do útero, precisamente na região onde se efetua a permuta dos sangues materno e fetal, provocou ele o processo hemorrágico, violento e abundante. Observei mais.
Então aqui o espírito, tomado, né, por essa revolta, por esse desequilíbrio, acabou então agravando a condição biológica do aborto, trazendo a hemorragia. Né, e casos, né, muitos casos de óbito das mães por causa de hemorragias durante esse trabalho de parto. Trabalho de parto não, né, esse processo de aborto. Né. Deslocado indebitamente e mantido ali por forças incoercíveis, o organismo perispirítico da entidade que não chegara a renascer alcançou em movimentos espontâneos a zona do coração. Envolvendo os nódulos da aurícula direita, perturbou as vias do estímulo, determinando choques tremendos no sistema nervoso central. Tal situação agravou o fluxo hemorrágico, que assumiu intensidade imprevista, compelindo a enfermeira a pedir socorros imediatos, depois de delir como pôde os vestígios de sua falta. Odeio-o, odeio-o, clamava a mente materna em delírio, sentindo ainda a presença do filho na intimidade orgânica. Nunca embalarei o intruso que me lançaria à vergonha. Ambos, mãe e filho, pareciam agora, por dizer mais exatamente, sintonizados na onda de ódio, porque a mente dele, exibindo estranha forma de apresentação aos seus olhos, respondia no auge de ira. Vingar-me-ei, pagarás certil por certil. Não te perdoarei. Não me deixaste retornar à luta terrena, onde a dor que nos seria comum me ensinaria a desculpar-te pelo passado delituoso e a esquecer minhas cruciantes mágoas. Renegaste a prova que nos conduziria ao altar da reconciliação. Cerraste-me as portas da oportunidade redentora. Entretanto, o maléfico poder que impera em ti habita igualmente minha alma. Trouxeste à tona de minha razão o lobo da perversidade que dormia dentro de mim. Negas-me o recurso da purificação, mas estamos agora novamente unidos e arrastar-te-ei para o abismo. Condenaste-me à morte, e por isso minha sentença é igual. Não me deste descanso, impediste meu retorno à paz da consciência, mas não ficará por mais tempo na terra. Não me quiseste para o serviço do amor, portanto serás novamente minha para a satisfação do ódio. Vingar-me-ei, seguirás comigo. Os raios mentais destruidores cruzavam-se em horrendo quadro de espírito a espírito. Então, se nós pudéssemos trazer uma imagem para ilustrar, é como se nós estivéssemos no meio de uma grande tempestade, né, vendo raios explodindo por toda parte, né, raios se cruzando, aquelas nuvens tempestuosas. Né? E tem um ponto aqui que merece uma observação um pouco mais atenta, é com relação ao grau de consciência do espírito. Né? Porque quando ele se encontra em gestação, ele passa por esse processo de redução, ele perde ali um pouco ele perde consideravelmente a lucidez da sua condição, porque ele se entrega, né, como nós vimos ali Segismundo, e nós vemos com grande parte, né, das gestações que acontecem no nosso mundo, o espírito então se prepara para uma nova reencarnação, assim como os pais também se preparam, e aí então ele se entrega completamente, né, tomado por essa confiança de que ele, durante a gestação, será bem cuidado e vai depois culminar no seu nascimento, né, vai terminar no seu nascimento. Então é como o espírito ficando vulnerável durante aqueles 9 meses de gestação, ele está completamente nas mãos dos pais. E ele se entrega com confiança quando existe ali uma relação saudável. Né? Quando existe aquela relação um pouco antipática, um pouco de desconfiança, o espírito vai, mas ele sempre fica com aquele receio de que alguma coisa vai dar errado. Ele não apresenta aquela confiança absoluta durante o processo. Então é aquele espírito que muitas vezes é como se ele dormisse, mas sempre com aquele sono agitado. Não é aquele espírito que se deita tranquilamente, né, como nós fazemos isso quando nós estamos plenamente seguros, plenamente confiantes. Nós colocamos a cabeça no travesseiro e depois simplesmente nos deixamos levar pela natureza. Né?
E a gente vai descansando, vai dormindo, certos de que quando nós acordarmos tudo vai estar certo, tudo bem organizado. Só que esse sono de uma noite para hoje, de uma noite para outra, de um dia para o outro, né, como acontece numa gravidez, é um sono de 9 meses. Então ele se entrega, né, dizendo assim, bom, chegou o momento, eu vou então renascer. Então ele fica assim com os seus sentidos ativos, mas com a sua consciência semi-adormecida, ou até mesmo adormecida. Então a gente pode criar ali uma situação em que durante a gravidez, quando então começam a surgir aqueles pensamentos negativos, aqueles pensamentos perturbados, né? Deixa eu ver aqui, também isso, né? Então, quando a gente tem aqui aquela gestação que acontece, e então o espírito que inicialmente se encontrava tranquilo, se encontrava ali confiante, apesar dos seus receios, quando acontecia, né, essa ligação de espíritos antipáticos, ele então é abortado. Começa então o início do processo, né? A decisão é tomada, as providências são ali então organizadas, e aí então, né? Não, essa aqui é a Rita. É a Rita que estava aqui do lado, Regina. É que tem cachorro latindo na rua, ela estava latindo junto aqui, mas ela já foi para lá. Então, quando acontece então o aborto, e toda essa situação pré-aborto acabam acontecendo, essas providências, o espírito já começa então a se agitar. Embora ele não tenha lucidez para poder ter uma clareza da realidade do que vai acontecer, ele já sente isso. E aí então, quando ele é abortado, ele é então expulso do corpo físico, a gente tem pouca informação sobre a condição psíquica desse espírito. Se ele tem ali qual é o grau de lucidez que ele tem, nós sabemos, né, da dor, nós sabemos da revolta, nós sabemos de todo o desequilíbrio que ele vivencia naquele momento, mas não sabemos exatamente qual é o grau de clareza que ele tem daquilo que ele vivenciou e quanto tempo ele demora para retomar essa lucidez. Então isso para nós não é algo ainda definido. Porque assim como nós temos aquele estado de perturbação que acontece numa desencarnação normal entre aspas, né, porque a desencarnação ela pode se apresentar de uma forma tranquila, de uma forma violenta, de uma forma precoce, de uma forma tardia, enfim, nós temos ali as várias situações, né, que Kardec inclusive trouxe para nós sobre tudo isso, lá no livro Céu e Inferno, na segunda parte, no primeiro capítulo, lá no Passamento. Então ele fala para nós sobre os diversos tipos de desencarnação que podem acometer, né, um espírito. E o seu estado de perturbação. Se ele está mais calmo, se ele está mais agitado. Agora, no caso do suicídio, ele também fala sobre isso, que a perturbação acaba sendo bastante intensa. E aí então nós podemos também aproveitar essa mesma condição dos espíritos que são abortados quando chega no mundo espiritual. É aquele estado de perturbação tomado por medo, por revolta, por uma completa desorientação e tudo mais, né? Então muitas vezes ele acaba dirigindo toda essa energia, toda essa revolta que ele sente no caso, para a mãe, porque embora ele tenha pouca lucidez, ele sabe, né, o processo que vem acontecendo, que é exatamente o processo de gestação. Então por isso eu queria chamar a atenção de vocês para isso. Nós não temos exatamente como esclarecer, né, de uma forma plena qual é o grau de perturbação que esse espírito vivenciou, foi abortado. Nesse livro que eu falei para vocês, nos abortados, nós temos ali espíritos que trazem psicografias. Portanto, nós já deduzimos que foi ali depois de um tempo da sua desencarnação, do aborto que foi provocado. Mas eles demonstram ali todos os seus sentimentos e tudo mais, né? Mas no momento da desencarnação é algo muito misterioso para nós ainda. O que a gente pode ter certeza é que é um estado extremamente perturbador. Isso para nós é certo. O tempo que vai durar, a intensidade que vai durar, para onde o espírito vai caminhar nesse momento, se ele vai se voltar contra a mãe, se ele vai lamentar e vai tentar novamente, e cada espírito tem o seu próprio comportamento. Enfim, o que nós vemos aqui então
finalizando aqui o nosso estudo de hoje, né? Nem olhei para o relógio, vi agora. Os raios mentais destruidores cruzavam-se em horrendo quadro de espírito a espírito. Então nós paramos aqui na página 143, trazendo para nós essa descrição. Então, tendo a oportunidade, dê uma chegadinha então nesse livro, Os Abortados, ou então assistam também ao filme. Lá no YouTube deve ter Deixe-me Viver. De qualquer forma, eu vou pegar, eu acho que eu tenho esse filme aqui comigo, eu vou colocar o link lá no nosso grupo, no Facebook, para vocês assistirem. Porque aí já dá para a gente ter uma ideia do que vem acontecendo, né? Porque a gente tem falado muito aqui sobre o quadro da jovem, mas a gente tem falado pouco sobre, ou melhor, né? Se fala pouco aqui, nesse momento pelo menos, sobre o espírito que vem sendo abortado. Então, se a gente tiver uma ideia um pouco mais clara a partir desses livros, um livro foi psicografado pelo Luiz Sérgio, e Os Abortados eu não me recordo se é do Chico, se é de outro autor. De qualquer forma, fica então, né, a dica para vocês estudarem um pouquinho mais sobre essas situações. Né? A lei de sintonia, né, Tic-Teco? É o que causa isso tudo. Né? Então, infelizmente, se não se aprende pelo amor, se aprende pela dor, lamentavelmente. Né? Então, nós paramos aqui na página 143, continuaremos na próxima quarta-feira para concluirmos aqui esse estudo desse caso tão dramático, desse caso tão problemático que nós estamos vendo por aqui. Fechando aqui então, pessoal. Só retomando aqui então para a gente finalizar. Então aqui, falta uma página só. Diz aqui para nós. Enquanto observava a intensificação das toxinas ao longo de toda a trama celular, Calderaro orava em silêncio invocando o auxílio exterior, ao que me pareceu. Efetivamente, daí a instante, pequena turma de trabalhadores espirituais penetrou o recinto. O orientador ministrou instruções. Deveriam ajudar a desventurada mãe, que permaneceria junto da filha infeliz até a consumação da experiência, ou seja, né, da desencarnação. Em seguida, o assistente convidou-me a sair, acrescentando: verificar-se-á a desencarnação dentro de algumas horas. O ódio, André, diariamente extermina criaturas no mundo, com intensidade e eficiência mais arrasadoras que a de todos os canhões da terra troando a uma vez. É mais poderoso entre os homens para complicar os problemas e destruir a paz que todas as guerras conhecidas pela humanidade no transcurso dos séculos. Não me ouves mera teoria. Viveste conosco, nesses momentos, um fato pavoroso que todos os dias se repete na esfera carnal. Estabelecido o império de forças tão detestáveis sobre essas almas desequilibradas, que a providência procurou reunir no intuito da reencarnação, é necessário confiá-las doravante ao tempo, a fim de que a dor opere aos corretivos indispensáveis. Oh, exclamei aflito, contemplando o duelo de ambas as mentes torturadas. Como ficarão? Permanecerão entrelaçadas assim? E por quanto tempo? Calderaro fitou-me com o acabrunhamento de um soldado valoroso que perdeu temporariamente a batalha e me informou. Agora, nada vale a intervenção direta. Só poderemos cooperar com a oração do amor fraterno, aliada à função renovadora da luta cotidiana. Consumou-se para ambos doloroso processo de obsessão recíproca, de amargas consequências no espaço e no tempo, e cuja extensão nenhum de nós pode prever. Quando se fala sobre essa extensão, ele se refere muitas vezes a uma perseguição secular, que pode ser rápida quando um dos dois ou os dois acabam modificando o modo de pensar e cada um segue seu caminho, enquanto muitas vezes pode acontecer dos dois ficarem vinculados durante séculos no plano espiritual ou até mesmo durante várias encarnações nesse processo de ódio. Né? Então, infelizmente, imprevisível. Né? Podem, por exemplo, estar até hoje nessa condição. Ao estudarmos o livro Dramas da Obsessão, de Dona Ivone, nós tivemos ali aquele grupo de espíritos, né? Que nós tivemos ali aqueles judeus, aqueles católicos, lá no século XVI, e que somente no século XIX para o século XX começaram então a se reajustarem. Ficaram 4 séculos praticamente nessa perseguição de ódio. Muita coisa, né? Então aqui começa, né, uma nova jornada para esses espíritos, infelizmente uma jornada
bastante triste. Finalizamos então aqui o nosso capítulo 10. Pegando aqui o título. Dolorosa Perda. E o próximo capítulo que nós vamos estudar